acho que nós já estamos no ar. Deixa eu só verificar aqui. Já estamos no ar. Meus amigos, minhas amigas, boa noite. Eu estou aqui com o Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, meu amigo há mais anos do que vale a pena contar aqui, porque isso denunciaria a nossa idade. E Marcelo é um companheiro de lutas políticas pela liberdade, de outras eras. Juntos nós já entramos em muitas batalhas, em muitas furadas, já tivemos muitas decepções e muitas alegrias juntos. E eu pedi ao Marcelo que entrasse no ar comigo agora para que ele fale sobre esse momento que a gente está vivendo. É um momento talvez mais complicado da vida política, da vida nacional, de que eu me lembre. A única coisa que eu consigo me lembrar que gerou uma confusão tão grande assim, Marcelo, foi, isso aí vai denunciar a nossa idade inevitavelmente, na morte do Tancredo Neves. Eu me lembro disso, eu estava indo receber o resultado de um concurso que eu tinha feito e eu vi pelo rádio a notícia da internação do Tancredo e depois a morte dele, enfim. Esse é um momento, Marcelo, muito difícil para as pessoas que são leigas como eu, que não entendem nada de direito, não sabem o que está acontecendo. A gente escuta narrativas, histórias diferentes, contadas por diferentes fontes, e a imprensa não ajuda nada a esclarecer. Então, eu queria que você explicasse para a gente o que aconteceu hoje. Hoje o STF julgou alguma coisa, o que ele julgou, o que isso significa e qual é a sua avaliação do momento que a gente está vivendo. Bom, o que está acontecendo hoje? Estão me ouvindo bem? Está tudo certinho aí? Perfeitamente. Bom, o que aconteceu hoje no julgamento do Supremo era uma coisa bastante previsível, não é? Do ponto de vista político, não é? Que eu acho que é a única análise que faz sentido hoje, não é? É a análise política. Tentar entender esse chamado inquérito das fake news. Juridicamente, é uma completa perda de tempo, né? Porque juridicamente ele não faz qualquer sentido. Ele é ilegal em tantos aspectos, né? A gente até já chegou a falar sobre isso, que uma live sozinha não daria para explicar, né? Então, eu menciono sempre um aspecto, que é aquele aspecto que ninguém precisa ser bacharel em direito para entender, né? O ministro Alexandre de Moraes, hoje, ele citou algumas das publicações, postagens que atacavam ministros do Supremo. Eu vou mencionar só duas, né? Ele fez questão de falar isso no voto dele, né? Um sujeito ou uma mulher, enfim, teria dito: eu quero que as suas filhas sejam estupradas, né? E o outro disse, ele até usou o palavrão no ar, né? Então vou me permitir usar aqui também: vocês, os ministros, vocês são, ou você não lembro se dirigia a um especificamente, uns filhos da puta. Manifestações muito violentas, realmente, né? E nitidamente criminosas, né? Então, assim, para quem está nos ouvindo, eu quero só que imagine a seguinte situação: eu tenho um vizinho que é juiz e eu digo para ele: quero que as suas filhas sejam estupradas e você é um filho da puta. Então,
amanhã eu sou réu numa ação, qualquer ação, de despejo por falta de pagamento. Alguém que está nos ouvindo acha que este sujeito, a quem eu xinguei de filho da puta e disse que queria que a filha dele fosse estuprada, pode ser juiz numa ação em que eu sou réu? Qualquer ação. Não é só a ação penal por ameaça que eu vou responder por ter dito que ia estuprar as filhas dele ou que ia explodir uma bomba no apartamento. Qualquer ação, ele está impedido. Ele é o que o Código de Processo chama de meu inimigo capital. Ele me odeia, com toda razão, porque eu disse que as filhas dele têm que ser estupradas. E que tem que cair uma bomba na casa dele, e que eu vou jogar uma bomba no apartamento da família dele, ou coisa parecida. Então, o ministro Alexandre de Moraes não percebeu, ou fingiu que não percebeu, que ele estava ali dando as razões pelas quais esse inquérito, ou uma das razões pelas quais esse inquérito é ilegal. Esse inquérito não pode continuar. Porque ele foi ameaçado. Alguém disse para ele que a filha dele deveria ser estuprada. Alguém o chamou de filho da puta. O tom dele de revolta, lendo, não sei quem acompanhou isso pela televisão, quem acompanhou pode ter percebido a raiva dele, a indignação. Explicável até, natural. Ele, obviamente, tem raiva das pessoas que disseram que as filhas dele têm que ser estupradas. Ele tem, parece que, 2 filhas. Agora, ele não pode ser juiz em qualquer processo que envolva essas pessoas, processo ou inquérito. Ele não pode assinar um mandado de busca e apreensão e mandar a polícia na casa dessas pessoas. Porque, evidentemente, ele não tem isenção para ser juiz em qualquer causa em que essas pessoas estejam envolvidas. Ele tem raiva, ele tem ódio dessas pessoas. Eu teria, você também teria. E o juiz não pode atuar numa causa em que uma das partes essa é a linguagem do Código, inimigo capital do juiz. Inimigo capital é aquele sujeito que você odeia. É aquele sujeito que disse que ia estuprar as suas filhas. Você não pode ser... Então, é absolutamente inconstitucional, ilegal e imoral. Marcelo, isso que você está descrevendo é um princípio básico do direito? Isso é uma coisa fundamental? Isso aí é várias coisas. Isso aí é uma regra constitucional chamada de devido processo legal. O devido processo legal tem vários aspectos. Mas o mais essencial deles, como dizia uma grande jurista brasileira, que nós perdemos no ano passado, a professora Ada Pellegrini, nascida na Itália, mas veio criança para o Brasil e foi uma das nossas maiores processualistas, Ela dizia, o devido processo legal quer dizer um monte de coisa, mas a primeira coisa é a neutralidade do juiz. O juiz tem que ser neutro, imparcial, isento, não pode ter interesse na causa, não pode ser amigo, não pode ser inimigo de nenhuma das partes. Sem juiz neutro, dizia a professora Ada, não há devido processo legal. Você pode ter juiz neutro e ter um processo ilegal por outras razões. Por exemplo, você não dá ao acusado o direito de defesa. Mas se você não tem um juiz neutro, não precisa olhar mais nada. O processo é ilegal. E aí, evidentemente, o conceito de processo abrange o de inquérito. Inquérito não é processo, mas quando você fala em devido processo legal, isso abrange também o inquérito. Por quê? Porque no inquérito existem medidas que exigem autorização judicial. As mais conhecidas delas são a prisão cautelar do investigado. Inquérito não tem réu, Inquérito tem investigado. Mas você precisa de um juiz para decretar a prisão do investigado, a pedido da polícia ou do Ministério Público.
você precisa de um juiz para, a pedido da polícia ou do Ministério Público, autorizar uma interceptação telefônica do investigado. Você precisa do juiz para, a pedido da polícia ou do Ministério Público, autorizar uma busca e apreensão na casa do investigado, mandar a polícia lá recolher laptop, computador, celular. Você imagina o juiz, o ministro Alexandre de Moraes, ele assinou 29 mandados de busca e apreensão na casa de investigados, num inquérito em que está se apurando, né, as circunstâncias em que alguém disse que as filhas dele tinham que ser estupradas e que ele é um filho da puta. Então, isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo. Marcelo, parece que ele também deu uma declaração, alguma coisa do tipo: todo tribunal tem poder de iniciar uma ação, ou alguma coisa assim do gênero? Não, ele não chegou a tanto. Né? Ele é muito hábil, né? E ele, naturalmente, sabe que aquele voto está sendo transmitido pela televisão e ele, então, procurou... Aquela mensagem ali é dirigida aos leigos, né? Que quem é do ramo sabe que aquilo ali não é verdade. Né? Ele usou ali, ele distorceu a verdade. O tribunal, os órgãos do Poder Judiciário têm, pela Constituição, a função de processar e julgar. Né? Você vai lá na Constituição, vai ver que a Justiça Militar, cabe à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares. Processar e julgar quer dizer, obviamente, processo e julgamento. Não quer dizer inquérito. Inquérito é investigação. Investigação, ela antecede o processo. Tá? É lógico que isso são conceitos que o leigo não conhece. Não, né? pois é, eu fico totalmente confuso. Todo dia você abre o jornal e lê que o juiz da 8ª Vara Criminal está investigando o roubo de banco e tal. Eu sempre insisto com os meus alunos lá na UERJ, não usem a palavra investigação, não usem o verbo investigar para se referir a processo. Se você tem um processo, é porque já aconteceu uma investigação. E essa investigação é um inquérito. Essa função de investigar, não há nenhum dispositivo na Constituição que dê essa função ao Poder Judiciário. Ao Poder Judiciário cabe processo e julgamento, processo e julgamento. A função de investigar é dada pela Constituição, em regra, à polícia. Não é privativa da polícia. Hoje se entende que o Ministério Público também pode investigar. Né? Esse foi um outro malabarismo que o ministro fez no seu voto. Né? Quando ele disse, quem disse que a função de investigar é privativa do Ministério Público? Ninguém disse. Porque ninguém a polícia também pode. A polícia também pode. Né? Eu até diria, o Ministério Público também pode, porque a regra é de que a função investigatória é da Polícia Civil, do âmbito estadual, a Polícia Militar não tem essa função, em regra, e no âmbito federal, a Polícia Federal. Então, ninguém está dizendo que a função investigatória é privativa do MP nem da polícia. O que se está dizendo há 32 anos é que a função investigatória não pode ser exercida pelo Poder Judiciário. Há 32 anos, centenas de professores de direito processual penal, eu incluído, por todo o país, eu digo há 32 anos porque é desde 88 isso, desde a Constituição. Há 32 anos que a gente ensina e que os livros ensinam que a nossa Constituição consagrou um negócio chamado sistema acusatório, em que tem uma rígida separação de funções. De um lado, a função persecutória, que abrange 2 atividades: investigação, basicamente função da polícia, e vou falar de uma linguagem
que não seja muito técnica, e processar o sujeito. Promover a ação penal seria a expressão mais técnica. Né? Investigar o fato e processar, né? Acusar, no sentido técnico da palavra, o suposto criminoso, que é a função do Ministério Público, função do promotor. A polícia investiga para o promotor ter elementos para acusar. O promotor acusa. Essas duas funções, tá? Função investigatória e acusatória, são parte do que a gente chama de função persecutória. Persecutória por quê? O Estado, através da polícia e do MP, está buscando, está perseguindo a punição para o infrator. É o que a gente chama de persecução penal. Buscar uma pena para quem cometeu um crime. Tá? Do outro lado desse muro está a função jurisdicional. Julgar. Essa é a função do Poder Judiciário. Tá? O Poder Judiciário não busca nada. O Poder Judiciário é inerte. Ele não age de ofício, não age por iniciativa própria. Você vai lá no fórum e busca o juiz. Olha aqui, seu juiz, eu quero processar aqui o meu vizinho porque ele não pagou uma dívida que ele tem comigo. Olha aqui, seu juiz, eu quero processar o meu ex-patrão porque ele me demitiu e não pagou o que tinha que pagar. Olha aqui, seu juiz, eu sou o Ministério Público, eu quero processar o fulano porque, segundo a investigação da polícia, ele matou o vizinho, ele estuprou a mulher, ele roubou o banco. Então, você vai ao judiciário, né? A função do MP é essa, de autor da ação penal. Ele vai ao fórum, vai ao juiz e propõe a ação penal. Né? Ou como todos os leigos dizem, né? Eu evito esse verbo, mas aqui não tem problema. Entra com a ação. Né? O Ministério Público entra com a ação. E o juiz, provocado, né? Dá início ao processo, recebendo aquela petição inicial do Ministério Público, que a gente chama de denúncia, e chamando o réu, através de um negócio chamado citação, para se defender. Aí começa o processo. E vamos até o julgamento. Esse processo é presidido pelo juiz, que vai julgar de acordo com as provas apresentadas pelo promotor, e de acordo com as provas apresentadas pela defesa. Então, essa separação de funções faz parte do que a gente chama de sistema acusatório. Juiz não investiga, juiz não acusa. O juiz, o Poder Judiciário, julga. Essa separação de funções é importante por quê? Porque antes do sistema acusatório, você não tinha um processo de partes no processo penal. Você tinha um juiz que fazia, basicamente, o que hoje faz um delegado. Ele investigava. Ele presidia uma investigação. A palavra para investigação usada antigamente era inquisa. Então, esse juiz investigador, você já deve ter ouvido essa expressão, é o famoso juiz inquisidor. O juiz inquisidor, que é a figura emblemática do processo penal da Inquisição. Um processo penal em que o réu era objeto de uma investigação. Ele não tinha direitos. O único sujeito do processo era o juiz. O juiz fazia tudo. Ele ia atrás, não havia uma acusação formal, ele recebia uma notícia de um crime, vaga, indeterminada, e ia fazendo as suas inquisas, as suas pesquisas. Não havia contraditório, não havia acusação nem defesa. O juiz, ao final dessa investigação, chegava à conclusão de que o réu praticou um estupro, ou um homicídio, ou um latrocínio, e condenava. E condenava. Então, nós saímos, esse processo era um processo extremamente autoritário,
Tá? E que comprometia o juiz, por quê? Porque ele era o sujeito que fazia tudo. Ele era o sujeito que ia caçar as provas. Tá? Ele escolhia as pessoas que iam depor como testemunhas. Tá? Então, evidentemente, que havia um viés, né, nessa função do juiz de investigador, de inquisidor. Ele ia formando ali a sua visão, independente, né, de um contraditório entre um acusador e um defensor. Né? Veja que é completamente diferente. Uma coisa é você formar a sua visão sobre um fato a partir do que você mesmo examina, do que você mesmo investiga, das provas que você mesmo colhe. Né? A outra é você ficar numa situação passiva, ouvindo e examinando os argumentos e as provas de uma parte e de outra. Né? Essa é, por exemplo, a ideia do júri. Né? Essa é a ideia do júri. Né? O júri, no Brasil, são 7 pessoas que vão ouvir o argumento do promotor, da defesa, as provas de cada um e vão decidir. Agora, Marcelo, me explica aqui, eu estou vendo aqui que a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, né, CONAMP, e a Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, se posicionaram contra a manifestação do ministro Alexandre de Moraes, e parece que a manifestação dele foi: todos os tribunais podem abrir investigações penais. Veja só, o que restou de investigação pelo Poder Judiciário, tudo que existia de inquérito judicial, ficou para trás. É considerado incompatível com a Constituição. Esse artigo 43 do Regimento Interno do Supremo é claramente incompatível com a Constituição. A Constituição não dá função ao tribunal de instaurar inquérito. Então, você precisa decidir se vai adaptar um regimento interno de 1980 à Constituição de 88 ou se você vai adaptar a Constituição de 88 a um regimento interno de 80. O regimento interno tem força de lei, mas a lei é de 80. A Constituição é de 88. E a Constituição não dá essa função. O que sobrou? A isso que se refere o ministro. Quando o crime é cometido por um juiz, ou quando um juiz é suspeito de cometer um crime, a lei orgânica da magistratura, que é anterior a 88, anterior à Constituição, diz que a investigação vai ser feita pelo Tribunal de Justiça. Esse é o único caso que sobrou. Sobrou, mas sob protestos de muitos profissionais do direito que consideram que ele não foi recepcionado. Que não poderia ser assim, porque, em hipótese alguma, o judiciário poderia investigar. Você perceba que, mas a maioria considera que, nesse caso, ainda é constitucional. Nós tivemos, no Rio de Janeiro, por exemplo, um juiz envolvido com fraudes contra o INSS. Ele foi preso. Morreu na prisão até. Lá no final dos anos 80 e início dos anos 90. Quem o investigou foi o próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que delegou essa função a um juiz. Um juiz até colega meu lá na Faculdade de Direito da UERJ. Um sujeito ótimo, por sinal, já falecido. E ele investigou o colega como se ele fosse um delegado de polícia. Por delegação do Tribunal de Justiça. Então, ele investigava tudo e entregava essas provas para o Tribunal de Justiça, para os desembargadores. Veja, Roberto, que coisa estranha. Os desembargadores pegavam essas provas e entregavam para o Ministério Público. O Ministério Público, com essas provas, ofereceu denúncia contra o juiz. Quem julgou o juiz? O Tribunal de Justiça. O mesmo tribunal que entregou para o Ministério Público as provas com as quais o Ministério Público pôde acusar o juiz. Então, isso é algo que viola o nosso sistema. Quer dizer, o destinatário do inquérito é o Ministério Público, não é outro.
A única finalidade do inquérito é dar munição para o Ministério Público poder acusar. Não existe outra finalidade. Se o Ministério Público entender que aquelas provas não servem para acusar, ele promove o arquivamento do inquérito. Então, quando o inquérito é realizado pelo Poder Judiciário, olha que situação. O Judiciário colhe as provas para o promotor poder acusar e o promotor apresenta essas provas para o Judiciário que entregou as provas para ele. É mais ou menos como se você fosse ingressar na Justiça do Trabalho contra o teu ex-patrão e quem ajuda você a colher as provas contra o teu ex-patrão é o juiz do trabalho, antes de você entrar com a ação. Imagina só. Marcelo, eu entendi, eu acho que ficou bastante claro essa questão da inconstitucionalidade, né, do conflito do regimento interno do STF, que teoricamente daria aos ministros o direito de fazer isso, e a Constituição. Eu queria te perguntar o seguinte: isso que foi julgado hoje é resultado de uma ação que foi impetrada pela Rede Sustentabilidade, não é isso? Uhum. Questionando a constitucionalidade do inquérito, e parece que depois a própria rede resolveu voltar atrás, mas o STF não aceitou e resolveu julgar isso. Sim. O que significa esse julgamento? E o que vem agora? O julgamento em si já é ilegal, né? Esse julgamento não poderia ter ocorrido. Por quê? Em algum momento de 2019, eu agora não estou lembrando o mês, o Ministério Público, através da Procuradora-Geral da República, na época, doutora Raquel Dodge, requereu, esse verbo requerer não é um verbo adequado, mas não vou entrar nesse detalhe agora, é o verbo que a lei usa. Requereu na forma do artigo 28, existe um artigo que fala sobre arquivamento de inquérito no Código de Processo Penal. Artigo 28. Esse artigo 28 diz o seguinte: quando o Ministério Público requerer o arquivamento de um inquérito, seja inquérito policial, seja qualquer tipo de investigação criminal, ele apresenta as razões pelas quais ele acha que aquele inquérito tem que ser arquivado. Apresenta para o juiz competente, que nesse caso é o Supremo. O juiz tem duas opções. Ou ele concorda com o arquivamento e o inquérito é arquivado, ou, se ele discorda do arquivamento, se ele entende que aquele inquérito deve continuar, porque existe um crime a ser apurado, porque existem coisas que precisam ser investigadas, ou até porque já é o caso do MP oferecer denúncia, o único caminho que o juiz tem é remeter esse inquérito ao procurador-geral, ao chefe do Ministério Público. Como o promotor que atua perante o Supremo, o promotor natural, é o Procurador-Geral da República, por razões óbvias, né? O Supremo é o tribunal mais alto do país, então o promotor que atua lá é o chefe do Ministério Público Federal. É a mais alta autoridade do Ministério Público Federal, que é o Procurador-Geral da República, na época, Procuradora-Geral da República. Então, há 40 anos, 50, há décadas, o Supremo tem o seguinte entendimento: se o Procurador-Geral da República pede o arquivamento, a única coisa que o Supremo tem a fazer é arquivar. Por quê? Porque o que a lei diz é que, se o juiz discorda do pedido de arquivamento, ele pode remeter o inquérito ao Procurador-Geral. Se ele discorda dos motivos pelos quais o promotor pediu o arquivamento, o juiz manda o inquérito para o Procurador-Geral. Mas, nesse caso, o inquérito com o pedido de arquivamento já veio do Procurador-Geral. O pedido de arquivamento já foi feito pelo Procurador-Geral.
Então, por isso, o Supremo, há décadas, entende que o único caminho é arquivar. Tá? Se você quiser ser extremamente formalista, tá? Quando a doutora Raquel Dodge pede o arquivamento e o ministro relator, Alexandre de Moraes, discorda do pedido, ele poderia dizer, bom, o único caminho que eu tenho é o artigo 28, que é remeter os autos à Procuradora-Geral, tá? Para que ela, eventualmente, reconsidere esse pedido de arquivamento. Porque a ideia é essa. Tá? Eu sou o promotor. Eu fui promotor do Terceiro Tribunal do Júri. Recebi, vamos dizer, um inquérito de homicídio, em que o João é acusado de matar o Antônio. Eu pego esse inquérito, analiso as provas e digo: o João matou o Antônio em legítima defesa. Isso aqui é evidente. Não vou nem denunciar. Aí eu peço arquivamento ao juiz. O juiz discorda. Diz, eu acho que não está tão claro assim que foi legítima defesa. Eu acho que o Marcelo deveria ter oferecido denúncia. O que ele pode fazer? Manda ao procurador-geral, que é o meu chefe, é o chefe do Ministério Público. O procurador-geral, no caso do Estado, é o procurador-geral de Justiça. No caso do MP Federal, procurador-geral da República. O procurador-geral vai examinar o inquérito e dizer assim: o juiz tem razão, o Marcelo errou. Aqui é caso para oferecer denúncia, não é para arquivar o inquérito. Então, ele oferece denúncia, eu nomeio um outro promotor para oferecer denúncia. Ou o procurador-geral diz: o Marcelo tem razão, o caso é para arquivamento. E aí, o artigo 28 diz, é muito claro, né? Não tem nenhuma margem para interpretação. O procurador-geral, então, insistirá no pedido de arquivamento. E, nesse caso, o juiz estará obrigado a atender. Então, a única coisa que o ministro Alexandre de Moraes poderia ter feito com o pedido de arquivamento da doutora Raquel Dodge, se ele discordou, era devolver para ela dizendo: olha, eu acho que a senhora está errada, não quer rever? Hã? Aí ela reveria e diria: realmente o ministro tem razão, eu não vou insistir nesse arquivamento. Ou, obviamente, seria essa a situação mais provável, ela diria: não, mantenho o que eu disse antes, o caso é para arquivamento. Na linguagem do artigo 28, ela insiste no pedido de arquivamento, ao qual, nesse caso, o judiciário está obrigado a atender. Portanto, o que o ministro Alexandre de Moraes fez, o que ele fez foi simplesmente ignorar o pedido de arquivamento dela. Tá? Diz, não vou arquivar, vou continuar com o inquérito e pronto. Isso é ilegal. Tá? Então, esse inquérito vem tendo continuidade de maneira absolutamente ilegal, e aí independe do regimento. Tá? Porque o regimento interno do Supremo só fala sobre a instauração do inquérito pelos ministros do Supremo. O prosseguimento, o arquivamento, tudo isso é regido pelo Código de Processo Penal. O que esse inquérito tem de diferente é que ele é instaurado por um órgão do Poder Judiciário com base numa interpretação equivocada de um regimento que, a rigor, nem recepcionado foi pela Constituição. Mas o prosseguimento dele, a remessa ao Ministério Público, a finalidade dele, tudo isso é regido pelo Código de Processo Penal. E o Código de Processo Penal diz quando o promotor pede o arquivamento, ou o juiz arquiva, ou manda para o procurador-geral. Quando o promotor que pede o arquivamento já é o procurador-geral, não há nada a fazer senão arquivar. Marcelo, isso quer dizer que tudo o que aconteceu, que a gente está vendo acontecer hoje, nos últimos dias, isso é tudo ilegal? Isso é tudo absolutamente ilegal. Absolutamente ilegal. Tá? E eu quero ainda chamar a atenção para o ponto de que todas as provas que dependeram de autorização judicial nesse inquérito são provas ilícitas, porque são provas que foram autorizadas ilegalmente
por um juízo que não tinha competência, por um ministro que estava impedido, né? A competência é uma questão do juízo, do órgão jurisdicional, né? Se é o Supremo, se é o STJ, se é a Vara Criminal de Niterói ou se é a Vara Criminal de Cabo Frio. O impedimento não é uma questão do órgão, é uma questão pessoal. Eu sou juiz, não posso julgar o sujeito que ameaçou a minha família de morte e as minhas filhas de estupro. Eu não posso. Aí o problema não é o tribunal. Tá? Por exemplo, quando isso acontece numa vara criminal, o processo não muda de vara criminal. O juiz é que sai daquele processo. Ele é o juiz da 5ª vara, ele chama o colega da 6ª vara. Vem aqui nesse processo, nessa audiência, eu não posso atuar. Você me substitua, por favor. Tá? Então, nesse caso, nós temos tudo. Nós temos um tribunal que não tem competência e nós temos um juiz, ou vários, que estão impedidos. Então, todos os mandados de busca e apreensão assinados pelo senhor Alexandre de Moraes foram assinados por um juiz que não poderia fazê-lo. Todos os laptops, celulares, computadores que foram apreendidos ilegalmente. Tudo que neles foi encontrado é prova ilícita. Não pode ser usado em lugar nenhum, nem no inquérito, nem na justiça eleitoral, que provavelmente é o verdadeiro objetivo. Não pode. Marcelo, deixa eu só voltar depoimentos podem. Deixa eu só voltar aqui para voltar àquela minha pergunta. Então, o que foi julgado hoje não é um inquérito propriamente dito. O que foi julgado hoje é a constitucionalidade do inquérito. É isso? Estou correto? O inquérito é inconstitucional, então ele não poderia prosseguir. Você já explicou, o inquérito é claramente inconstitucional, mas a ação que foi feita hoje, ela foi apresentada como sendo um julgamento da constitucionalidade do inquérito. É isso mesmo que eu estou entendendo? Esse rito que aconteceu hoje, onde os ministros se reuniram... Tudo que é inconstitucional não pode existir, né? É isso. Tudo que é inconstitucional não pode existir. Né? Então, esse inquérito é inconstitucional. Ele não poderia existir, né? Ele não poderia ter sido instaurado, mas admitindo que ele pudesse ter sido instaurado, a partir do momento que a Procuradora-Geral pediu o arquivamento, ele não poderia ter continuado. Né? Tudo que o ministro Alexandre de Moraes poderia ter feito é devolvido para ela, para que ela reconsiderasse o pedido de arquivamento. E se ela insistisse, o inquérito teria que ser arquivado. Isso é o 101, isso é beabá de direito processual penal. As pessoas que estão ouvindo a gente e que não estão familiarizadas, não são da área jurídica, né, podem estar pensando que isso é rocket science, que isso é ciência de foguete, é uma coisa complexa. Isso aí é beabá do direito processual penal. Eu ensino isso para os meus alunos na primeira semana de aula, no primeiro período de processo penal 1. Né? Na primeira semana, no máximo na primeira quinzena. Marcelo, acho que vale a pena, sim, vale a pena ressaltar que essas informações que você está trazendo, elas independem de quem está no poder, né? Independem se você votou ou não votou na pessoa, se você é contra ou a favor. Claro. Nossa, eu tenho visto aí diversos juristas que são extremamente críticos, né, do presidente Bolsonaro, né, e que estão horrorizados com esse inquérito. Né? Estão horrorizados com esse inquérito. Veja, esse inquérito isso que eu falei sobre o artigo 28, sobre o arquivamento, por exemplo, eu faço a sugestão, até para quem não é jurista, né? Eu ia dizer, consulte os livros mais conhecidos, não precisa consultar livro nenhum, bota inquérito policial, artigo 28, Código de Processo Penal, bota isso no Google, né? E vê o que vai aparecer. O que acontece quando o Ministério Público pede o arquivamento? Está ali, né? Não tem outra saída. Ou o juiz arquiva ou manda para o procurador-geral. Se o procurador-geral insistir no pedido de arquivamento, o juiz, o código ainda usa a expressão, o juiz só então estará obrigado a atender. Quer dizer, na primeira ele não tá obrigado, na segunda ele está. O promotor pede arquivamento, ele não está obrigado a arquivar, manda para o procurador-geral. O procurador-geral insiste no pedido de arquivamento e aí então o juiz está
obrigado a atender. Né? E isso é muito fácil de entender. É porque o inquérito não foi feito para o juiz. O inquérito foi feito para o promotor. O juiz não julga com base na prova do inquérito. O juiz julga com base na prova do processo. Mas, para ter processo, é preciso primeiro que o promotor ofereça uma denúncia. E é para o promotor oferecer a denúncia que existe o inquérito. Marcelo, me tira uma dúvida também. Eu sou leigo, leio as coisas no jornal, vejo na mídia. Me parece, ou eu li em algum lugar, não sei se está correto isso, que algumas dessas ações ou algumas dessas iniciativas foram pedidas pelo Promotor-Geral da República ou não teve nenhum envolvimento do Promotor-Geral da República nisso? Não. O inquérito das fake news foi todo iniciado e desenvolvido sem a participação do Ministério Público. Tá? Essa é uma das suas muitas ilegalidades. Agora, existe um segundo inquérito, que é o inquérito das chamadas manifestações antidemocráticas, né? Que foi iniciado pelo Procurador-Geral da República. Né? Ele solicitou ao Supremo a autorização para a instauração desse inquérito, porque supostamente teria investigados deputados federais com foro por prerrogativa de função no Supremo, o que faz com que haja necessidade de autorização do Supremo para instaurar inquérito. Né? A situação desses dois inquéritos é muito interessante você fazer uma comparação, porque um deles é escandalosamente ilegal na sua forma, que é o da fake news, procedimento, que é o das fake news. Né? O Supremo não pode instaurar inquérito, o inquérito não pode ser conduzido por juiz, tudo aquilo que eu já falei, o juiz está impedido, o juiz é o ofendido, é o ameaçado. Né? No conteúdo, claramente existem crimes. Sim. O chamado inquérito das fake news, ele tem uma série de ilegalidades, mas alguns dos fatos que ele apura são crimes. É claro que é crime você fazer uma postagem dizendo que as filhas do ministro têm que ser estupradas. É óbvio que isso é crime de ameaça. É claro que é crime você dizer que vai jogar uma bomba no Supremo. Claro, você tem aí condutas criminosas que estão sendo investigadas de maneira completamente ilegal. O Supremo, para combater ilegalidade, está usando de ilegalidade. Não se combate crime de maneira ilegal. Não se pune criminoso com linchamento. Não se pune criminoso jogando o sujeito na cadeia sem direito a julgamento e a defesa. É tudo o que os garantistas sempre defenderam. Né? Surpreendentemente, alguns deles estão calados agora. Não se admite que um criminoso seja julgado pela vítima. Não se admite que uma juíza que tenha sido estuprada seja a juíza do processo contra o estuprador. Agora, o outro inquérito, Marcelo. O outro inquérito é o contrário. O outro inquérito, na sua forma, ele tem essa aparência de legalidade. Ele não foi instaurado pelo Supremo de ofício. Ele foi instaurado atendendo a uma solicitação do Ministério Público. As investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Federal, com acompanhamento do Ministério Público. Eu esqueci de dizer que o inquérito das fake news tem uma outra ilegalidade espantosa, né? Revelada pela revista Cruzoé esta semana. Ele está sendo conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes e as ordens do ministro Alexandre de Moraes estão sendo executadas, as diligências, as investigações, estão sendo feitas por uma polícia particular que o ministro Alexandre de Moraes montou. Então, ele, por exemplo, não usa para periciar os celulares que ele mandou apreender, ele não está usando a perícia da Polícia Federal, não. Ele tem um perito aposentado, que é amigo dele, de confiança, e o material está indo para esse sujeito, Roberto. É inacreditável. Né? É a polícia do Alexandre.
como disse a Cruzoé. Mas voltando para o... É inacreditável. Voltando para o inquérito dos atos antidemocráticos. Esse está sendo feito com uma aparência de legalidade, né? Para a Polícia Federal, Ministério Público, etc. Né? Mas o problema desse não é de forma, o problema desse é de conteúdo. Né? Por quê? Porque esse inquérito foi instaurado para investigar fatos que não são crime. Né? É importante que se diga isso. Erguer uma faixa pedindo AI-5, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, isso faz parte do direito à livre manifestação. Mas fechamento do Supremo é contra a Constituição. Não importa. A ditadura do proletariado também é, né? Claro que é. Então, erguer uma faixa pedindo comunismo e ditadura do proletariado também é contra a Constituição. Meu Deus do céu, erguer aquela bonita bandeira da monarquia pedindo a volta da monarquia é contra a Constituição. A Constituição estabelece que o nosso regime é a República. Você vai prender o monarquista por causa disso? Vai instaurar inquérito para prender os monarquistas? Então não é para prender monarquista, não é para prender comunista, não é para prender quem pede o AI-5 ou o fechamento do Congresso. Se o sujeito partir para cima do Congresso para fechá-lo, se juntar uma tropa e cercar o Supremo e apontar a arma para os ministros do Supremo, aí sim. Mas enquanto você fica na retórica, isso é livre manifestação da opinião. Marcelo, deixa eu ver se eu entendi. Então você tem um inquérito da fake news que é flagrantemente inconstitucional e ilegal, mas que tem como objeto algumas ações que algumas delas constituem crime. Então, é um inquérito ilegal examinando alguns potenciais crimes. Sim. O inquérito da... não sei como é que é o nome desse segundo inquérito. Manifestações antidemocráticas. Esse é um inquérito constitucional que está examinando coisas que não são crimes. Que são... Exatamente. Ou seja, nós estamos num momento bizarro da... É muito grave, né? Porque nesse segundo caso é criminalização de opinião. Tá? É um procedimento, esse sim, antidemocrático. Tá? Nós estamos ressuscitando, a essa altura do campeonato, a Lei de Segurança Nacional, imagina, tá? Para criminalizar manifestantes. Criminalizar manifestante. Quer dizer, criminalizar qualquer manifestante, qualquer manifestação, a defesa de qualquer ideia, por mais estúpida que seja, é extremamente perigoso. Quando você faz isso de forma seletiva, é mais perigoso ainda. Quando você vê na mesma semana um sujeito com a faixa pedindo AI-5 e fechamento do Supremo e intervenção militar e outras bobagens, e um outro sujeito na Avenida Paulista com a faixa pedindo comunismo, revolução, ditadura do proletariado, e só tem inquérito contra um, não tem inquérito contra outro, só tem busca e apreensão contra um, não tem contra outro, só tem decretação de prisão temporária contra um grupo e não tem contra o outro. Não estou dizendo que é para ter contra os dois, não, ao contrário. Não é para ter contra nenhum, nem contra o comunista, nem contra o intervencionista, nem contra o que levanta o cartaz com a foice e o martelo, nem contra o que segura a faixa dizendo queremos AI-5. Todo mundo ali está exercendo o direito constitucional de manifestar opiniões idiotas. Esse direito a Constituição assegura a todos o direito de defender ideias imbecis. Tanto assegura o direito de defender ideias imbecis que nós temos uns 3 ou 4 partidos comunistas funcionando regularmente. Tem 4 agremiações destinadas a centenas ou milhares de imbecis que em 2020 continuam defendendo socialismo, comunismo e outras baboseiras. Ninguém... E aí, uma outra coisa que está me assustando, e hoje eu assisti uma entrevista
do presidente da Associação Nacional de Procuradores da República, esqueci o nome do meu colega, peço desculpa, mas me assustou muito, né? Ele disse que enquanto essas manifestações pelo fechamento do Congresso, etc., forem manifestações individuais, elas são lícitas. Ele reconheceu que todo mundo tem direito de defender ideias, mesmo ideias estúpidas. Foi até a expressão que ele usou. Mas se houver uma organização por trás disso, aí é ilegal. O colega está completamente equivocado. Se essas ideias podem ser defendidas, e elas podem, não importa que elas sejam defendidas por um sujeito que sai para a rua sozinho com a plaquinha dele escrito AI-5, ou se há uma organização por trás disso. Quer dizer que quando há manifestações com aquelas faixas vermelhas, com foice e martelo, pedindo ditadura do proletariado, não tem o Partido Comunista por trás disso? Bota no Google, você vai ver. Manifestação do PCO. PCO é o Partido da Causa Operária, é comunista. Estão lá eles, numa rua de São Paulo, vários deles segurando faixas vermelhas, pedindo a ditadura do proletariado. Tem uma organização. Tem organização por trás disso? Tem. Qual é a organização? Partido da Causa Operária, como tem Partido Comunista do Brasil. Uma organização, inclusive, que recebe recursos do Estado, financiamento público, para fazer política. E faz parte da política deles levantar faixas e cartazes pedindo ditadura do proletariado. Então, o colega presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República está completamente equivocado. Se a manifestação é lícita, ela é lícita tanto se for uma manifestação individual, quanto se for uma manifestação coletiva organizada por um partido, por uma associação ou por quem quer que seja. Então, nós estamos indo para um caminho muito perigoso. E a gente tem registro, né, só para lembrar uma das manifestações mais doces, pacíficas e democráticas, recentes, aquela que está até em vídeo, do sujeito chamado Mauro Iasi, do Partido Comunista do Brasil, dizendo que para a classe média é uma boa espingarda, um bom paredão, uma boa bala e uma boa cova. Se ele tem liberdade de dar uma declaração como essa, né? Se o Stedley tem liberdade de dizer que vai colocar o exército dele nas ruas, para não citar uma longa lista de declarações daquele desocupado, que eu não vou nem dizer o nome aqui, que é líder nacional dos trabalhadores sem teto, coisa que o valha, tem uma longa lista e tem registro em vídeo, em foto, daquela famosa ex-presidente da República, conhecida pelas suas declarações infelizes, discursando na frente do retrato do Stalin, do tamanho de um prédio atrás dela. No primeiro ano do primeiro governo Lula, em 2003, o MST, naturalmente animado, né, pelo fato do PT ter chegado ao poder, promoveu uma série de invasões, destruição de propriedade privada, laboratórios de uma empresa agrícola, Embrapa, se não me engano. E o procurador-geral da República, na época, o senhor Cláudio Fonteles, nomeado pelo Lula, disse que não via nenhum crime na atuação do MST. Então, vejam, você não vê nenhum crime na atuação de um grupo que invade e destrói propriedade privada, mas você está dizendo que é criminoso o fato de 30 tias do Zap e mais não sei quantas pessoas irem para uma manifestação levando faixa de AI-5, de intervenção, de fechamento. São ideias erradas, claro que são ideias erradas, né? São ideias equivocadas. Você não tem que fechar o Supremo, nem tem que fechar o Congresso, você tem que limpar o Supremo. Você tem que limpar o Congresso Nacional, você tem que tirar do Supremo Tribunal Federal figuras execráveis, né, que envergonham o país, tanto do ponto de vista do baixíssimo conhecimento jurídico, né, quanto do ponto de vista da ética. Né? Você tem ministro do Supremo que soltando o afilhado. O afilhado é um empresário preso por corrupção. Ele é sorteado, deve ser um sorteio, é uma sorte danada, né? O padrinho é sorteado e não se dá por impedido. Solta o afilhado.
Então, quer dizer, o Supremo, é preciso limpar o Supremo, não tem que fechar o Supremo tem que permanecer aberto. Né? Nós temos que fazer, alterar essa composição catastrófica, né? A pior composição da história do Supremo Tribunal Federal, né? Juntando, de um lado, ministros com comportamentos difíceis de explicar, né? E, do outro lado, outros ministros com conhecimento jurídico que chega a ser constrangedor. Né? Nessa altura do campeonato, eu acho que até eu já estou me sentindo em condições de ser indicado para o Supremo. Até ofereço meu nome aí, se por acaso o presidente estiver com falta de candidato. Agora, houve um momento no julgamento de hoje, 2 momentos, né? De sinceridade. Né? Eu gostei. Né? Houve um momento em que as máscaras caíram, né? E não se procurou disfarçar. O primeiro momento foi um trecho do voto do ministro Edson Fachin. Aliás, o ministro Edson Fachin não votou hoje, né? O voto dele já foi de outro dia. Em que ele disse o seguinte: é preciso defender a instituição do Supremo dessas ofensas e ameaças. Se nenhum outro órgão age, então nós temos que agir. Então ficou claro o caráter político da coisa, né? Porque, Roberto, em direito isso não existe, né? Quer dizer, o ministro da Agricultura não diz assim: se o Ministério da Saúde não está fazendo nada nos hospitais, então nós vamos agir. Não vai agir, porque você é o ministro da Agricultura. Né? Não é o ministro da Saúde. Se o ministro da Saúde não está fazendo nada, então você tem que chamá-lo à responsabilidade. Tá? Se você é juiz de Cabo Frio e o sujeito matou a mulher em Niterói, você não vai pegar o processo e dizer: se o juiz de Niterói não faz nada, eu, juiz de Cabo Frio, vou agir. Não pode agir, porque o critério de competência é o local do crime. Tá? E se o crime foi em Niterói, você que é juiz de Cabo Frio não tem que fazer nada. Nesse caso, você não é juiz. Você não tem competência. Então, isso que o ministro Fachin falou, né, é uma confissão de que ele não se importa de rasgar as regras legais, de competência, de procedimento, de qualquer coisa. Ele está dizendo... que teve uma declaração pior, né, lá? E aí depois, hoje, foi o sincericídio do ministro Luiz Roberto Barroso, tá? Que, em determinado momento, disse que a defesa da instituição do Supremo, tá, é mais importante do que qualquer formalidade. Né? Ou seja, os fins justificam os meios. Para defender o Supremo, nós não temos que seguir as formalidades legais. Quem atua em processo penal sabe que formalidade no processo não é algo gratuito. Tá? A formalidade do juiz ser imparcial não é gratuita. Não é uma formalidade menor, é uma garantia de que eu, que sou acusado, vou ser julgado por um juiz que não me odeia, tá? Que não fala o meu nome em tom de ódio, dizendo: ele quer que estuprem as minhas filhas. Tá? Mesmo que eu tenha dito isso, eu não posso ser julgado por essa pessoa. Ela me odeia, com razão. Então, isso não é uma formalidade. Tá? Competência, imparcialidade do juiz... Tá? Nada disso é formalidade, tudo isso, nada disso é mera formalidade. Tudo isso tem razão de ser. Tá? A própria regra que impede o judiciário, a própria regra do sistema acusatório, que diz que o judiciário não pode investigar, tá? Tem razão de ser. Quanto mais o judiciário participa de um inquérito que antecede o processo, mais esse juiz entra no processo com a cabeça feita, com uma ideia já pré-concebida. Tá? A palavra em inglês ajuda muito a gente, né? Talvez mais do que em português. Prejudice, tá? É um preconceito. Ele já entra no processo com uma ideia pré-concebida. Por isso, ele não pode participar na fase de investigação. Tá? O leigo não sabe, mas o juiz que foi testemunha de um crime não pode julgar.
Você sabe há quantos anos a Justiça do Rio de Janeiro decidiu que juiz não recebe mais inquérito no Rio de Janeiro? Há 30 anos. Vai fazer 30 anos ano que vem. O inquérito vai direto da polícia para o Ministério Público, nem passa pela mão do juiz, em nenhuma comarca do estado do Rio de Janeiro. Só passa pelo juiz quando o promotor oferecer denúncia, pedir arquivamento, ou se no curso do inquérito houver necessidade de autorização de um juiz para decretar a prisão do investigado, para interceptação telefônica, ou para busca e apreensão domiciliar, ou qualquer outra medida que exija autorização judicial. Senão, o juiz não toma conhecimento de que o inquérito existe. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Qualquer pergunta que eu te fizer aqui, você pode se sentir à vontade para não responder, mas eu estou em relação, eu aprendi hoje que existem 2 inquéritos distintos, né? Eu não tinha isso claro na minha cabeça. O inquérito do fake news, que é completamente inconstitucional, e o inquérito das manifestações antidemocráticas, que no seu formato é constitucional, mas apura uma coisa que não é crime, mera liberdade de expressão. Esse segundo inquérito, né, pelo que você falou, ele foi provocado, iniciado pelo Procurador-Geral da República, não é isso? Sim. E aí vem a pergunta, por quê? Ou porque, em termos de competência, atribuição já que tratava-se claramente de manifestações legítimas, mero exercício da liberdade de expressão, que sempre tiveram contrapartida do outro lado do espectro ideológico, né, durante décadas, por que, de repente, um procurador-geral da República, que, em teoria, né, não deveria partilhar dessa visão sectária do mundo, abre um inquérito como esse? Claramente, né, o que a gente está vendo em todo esse episódio, e nisso os 2 inquéritos têm semelhança, né, porque o segundo inquérito não foi aberto por iniciativa do Supremo, mas foi autorizado pelo Supremo. Né? Novamente, a explicação para mim está na fala do ministro Barroso. Né? A defesa do Supremo é mais importante do que quaisquer formalidades. Então, o que o Supremo está fazendo, né, e nesse caso contou com o auxílio do Procurador-Geral, é politicamente defender a instituição. Né? Quer dizer, é preciso acreditar muito em coincidência, né, para achar que é coincidência que os alvos dos 2 inquéritos são exatamente as mesmas pessoas. Você já observou? E é isso que está confundindo muita gente, né? Claro, com razão. Isso está confundindo muita gente. As pessoas não estão entendendo. É muita coincidência, né? Quer dizer, o que está havendo é que o Supremo está se sentindo atacado, né, e está usando, né, de expedientes ilegais, seja na forma, seja no conteúdo, né, para reagir a esses ataques. Né? Reagir a esses ataques. É evidente que é isso. Né? Quer dizer, nada mais normal do que se um ministro recebe um telegrama, uma carta, ou abre um post numa rede social e diz as suas filhas têm que ser estupradas, né? A coisa mais normal do mundo é ele chamar a polícia e, na condição de vítima, dizer: minha família está sofrendo ameaça. Tá? Qual é o delegado de polícia, Roberto, que não vai, imagina, né? Que não vai se esforçar, né? Se empenhar ao máximo para investigar esse caso e chegar nesse criminoso. Tá? Essa é a reação legal. Tá? Esta é a reação na forma da lei. Se um sujeito tentar estuprar as filhas do presidente Bolsonaro, ou se ameaçar estuprar as filhas do Bolsonaro, a filha e a enteada, o que o presidente vai fazer? Ele, na condição de presidente, vai lá e vai prender esse sujeito? Ele não pode fazer isso. Ele é pai da vítima.
Ele é padrasto da outra vítima? Ele vai chamar a polícia. Vai registrar a ocorrência na condição de pai da vítima. E a polícia, claro que vai se empenhar, vai investigar, vai ser sorteado um juiz, se houver necessidade de pedir a prisão preventiva deste sujeito. Não vai ser o Supremo. Por que o Supremo? O Supremo por quê? Porque foi o presidente que foi ameaçado. Não, mas o critério não é da vítima. O critério é do autor do crime. O Supremo é competente quando o autor do crime é um ministro do Supremo, não quando a vítima. O Supremo é competente quando o autor do crime é o presidente da República, não quando o presidente é vítima. Se o presidente tentar te matar, Roberto, ele vai ser julgado pelo Supremo. Se você tentar matar o presidente ou se você ameaçar o presidente, você não pode ser julgado pelo Supremo. Você tem que ser julgado por um juiz de primeira instância. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que muita gente já fez, né? Tá muita gente aqui perguntando qual é o remédio, dado que se trata da maior corte do Brasil, a gente não tem um nível acima dela para quem apelar. Né? Qual é o remédio? Quais são os caminhos dentro do nosso arcabouço democrático republicano? Bom, o que existe... Quais são os caminhos para quem foi vítima, para quem está sendo alvo, objeto de um inquérito flagrantemente inconstitucional e ilegal? Faltou completar. Bom, a primeira questão é, do ponto de vista da defesa dessas pessoas que estão sendo investigadas, é questionar a competência do Supremo, né, e exigir que esses inquéritos sejam remetidos para a primeira instância, né, onde eles serão analisados por promotores concursados, por juízes concursados, que não estão ali para fazer defesa do Supremo, estão ali para fazer justiça. Né? Então, esse é o primeiro caminho, é sair do Supremo, porque o Supremo hoje, na voz do ministro Luiz Barroso, né, já disse que está ali para defender a instituição e que as formalidades legais são absolutamente secundárias. Para dar um exemplo, o caso dessa militante Sarah Winter, hoje o promotor, lá no Distrito Federal, ofereceu denúncia acusando a Sarah Winter de injúria e ameaça. São 2 crimes de menor potencial ofensivo. Se ela for condenada, não haverá pena de prisão, será uma pena alternativa, cesta básica, multa, alguma coisa nesse gênero, e ele, com muita sensatez, porque ele não está ali para defender a instituição, está ali para fazer justiça, ele, na petição, ele diz que acusa a moça desses 2 crimes e, com relação ao suposto terceiro crime, da Lei de Segurança Nacional, ele promove o arquivamento, porque esse crime não existe. Não há ali qualquer indício de que ela tenha praticado crime contra a segurança nacional. Então, uma medida muito sensata, muito justa e que mostra como é importante que a nossa justiça de primeira instância, o nosso Ministério Público, seja formado por profissionais concursados, preparados, e que levam a sério as suas funções. Não estão ali para desprezar formalidades em nome da defesa da instituição X, Y ou Z. Defender instituições faz parte do jogo da democracia, mas não mandando prender ilegalmente quem critica essas instituições. Aí não. Então, o primeiro caminho é esse. O outro caminho, com relação a ministro do Supremo, o que você tem é o processo de impeachment, que é a competência do Senado. Já tem lá a petição, várias.
Já tem vários pedidos de impeachment. Agora, resta saber se o presidente do Senado, o senhor Davi Alcolumbre, né, vai continuar sentado em cima deles, que é o que aparenta estar acontecendo. Né? Esse processo, esse inquérito das fake news, né, tem, além de todas as arbitrariedades, ilegalidades e inconstitucionalidades que afetam o direito à liberdade das pessoas, ele tem pelo menos uma medida que deixa a gente com o pé atrás e que não tem relação direta com o direito à liberdade, tem relação com evolução patrimonial de funcionário público. O ministro Alexandre de Moraes ordenou, no inquérito das fake news, que fosse suspenso um procedimento na Receita Federal que investigava os rendimentos, aparentemente suspeitos, de duas esposas, das esposas de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. O procedimento foi suspenso e os 2 auditores da Receita Federal foram suspensos. Mas o que isso tem a ver com o inquérito das fake news, Marcelo? Você me responda, por favor. Né? Alguém me responda. Assim, me parece um caso gravíssimo de desvio de finalidade, num país que não faz muito tempo colocou o seu ex-presidente da República na prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Um ministro do Supremo dá uma canetada num inquérito que não tinha nada a ver com isso, que era supostamente para apurar ofensas e ameaças a ministros do Supremo, e suspende, pode botar no Google, tem inclusive o nome completo dos 2 funcionários. Eles foram afastados do cargo, a investigação foi suspensa. Caramba, e eu estou esperando há 2 anos a minha restituição do imposto de renda. 2 anos. Pois é. 2 então, anos. o que é isso? O que é isso? Será que está sendo utilizado um inquérito para apurar supostas fake news, ofensas, etc.? Está sendo utilizado para proteger 2 pessoas, familiares de ministros do Supremo, de investigação sobre os seus rendimentos, investigação feita pela Receita Federal, que tem essa função. Ela tem essa função. Então, isso é muito sério, né? Então, essencialmente, o caminho é esse. Seria o Senado resolver encarar esse processo de impeachment. Agora, dado que, pelo que eu entendi hoje, o STF inteiro aprovou a constitucionalidade desse inquérito da fake news. É isso? Foi isso que aconteceu? 6 votos até agora. 6 votos. Com uma observação, né? Que é absolutamente surreal. O ministro Alexandre de Moraes não se deu por impedido. Ele é quem conduz o inquérito. A ação questiona a legalidade da condução, da instauração e condução do inquérito. Né? Ou seja, questiona os atos dele. Né? E ele não se deu por impedido. Que me parece uma coisa absolutamente surreal. Né? Ele tinha que se dar por impedido e o Toffoli tinha que se dar por impedido, porque foi quem mandou instaurar. Um mandou instaurar e o outro está comandando. Então... Entendi. Marcelo, muito obrigado. As suas explicações foram cristalinas. Eu termino a nossa conversa entendendo melhor, mas muito mais preocupado com o que está acontecendo no Brasil, né? Me parece que isso é... Eu não vou tecer nenhuma consideração agora sobre o que está por trás disso, quais são os objetivos, né? Nossa conversa não foi uma conversa política. Eu conversei com você, utilizei o seu conhecimento de direito, a toda a sua experiência, e o meu objetivo foi entender o que está acontecendo do ponto de vista jurídico, saber o que faz, o que não faz sentido. Eu acho que isso ficou claro para todo mundo. Muito obrigado, Marcelo, e a gente volta aí no futuro breve para acompanhar o que está acontecendo. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.